Dia, meus amigos, eu estou aqui de novo de volta, Heleno Lopes, estou no meu escritório, sou advogado, não sou jurista, não sou filósofo no direito, não gosto dessas besteiras. Tem um cara que fala, eu sou filósofo, sou jurista, sou não sei o que mais, que para nós vamos falar o português, vamos falar a língua do povo, o povão que gosta. Doutor Assis Sampaio Matos, lá em Messejana, você vai ouvir hoje coisa boa, né? Olha, pediram para falar sobre calúnia através da internet. Eu vou já dizer a vocês, viu? Não existe nada do que estou pensando não, né, pessoal? Olha, pessoal, eu ontem, ou sexta-feira, eu cheguei a falar, eu falando que o PT, sob o comando cidadão condenado, salvo pelo o gongo inconstitucional, que ocupa a presidência da República indevidamente, sem ter sido eleito pelo voto correto, o voto contado, auditado, que todo mundo sabe disso, basta examinar o laudo das Forças Armadas, aliás, do Ministério da Defesa, assinado pelo general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, basta ler o laudo apresentado pelo Instituto Voto Legal, que não foi aceito, foi crime contra a democracia, que mentira, né? Para saber que não houve uma eleição, houve uma escolha, entendeu? E por isso é que nós estamos pagando o pato bem pago, porque nunca se viu tanta esculhambação no governo desse. E eu venho dizendo, é projeto de poder. Hoje o cidadão de Nove Dedos está viajando para a China, vai aprender com Xi Jinping como é que se funda um partidão. Porque ele disse que ia implantar o socialismo no Brasil, socialismo chinês. Não se pode haver socialismo aqui, porque por hora não pode, né? Embora, de fato, já exista toda essa tortura que o povo brasileiro está sofrendo. Porque nós temos 30 e tantos partidos políticos. Na China é só um partido. O partido do Xi Jinping, que vai botar na cabeça do Lula a mesma coisa que o Lula botou na cabeça do Papa, para o Papa dizer que o Lula foi condenado sem prova, foi preso. Mentira, né? Basta aí os Estados Unidos que a Petrobras teve que fazer acordo porque estava arrombada nos seus cofres. Basta ver a confissão do Lula que roubou, entre aspas, 11 contêineres de presentes dados para o governo dele. Ele botou lá no Banco do Brasil, em depósito que não cabia na casa dele, 11 contêineres, pagando a 1.300.000 pelo depósito. Basta isso. Então o projeto de poder é dele. E esse projeto de poder está evidenciado pelo restabelecimento da Unasul, União das Américas do Sul. Querer estabelecer para poder derramar dinheiro do Brasil para socorrer os bandidos da Venezuela, seus colegas. Para socorrer a Nicarágua do outro bandido, Daniel Ortega. Honduras também. Argentina, pior ainda, terra do Papa, que o Alberto Fernandes está com 100% de inflação ao mês. E isso se configurou, isso se consagrou nas palavras do indivíduo José Dirceu, o maior bandido que está na história política do Brasil. O cara desse, ele disse que o Lula tinha que ficar pelo menos mais 12 anos, quer dizer, mais 2 eleições na frente. A mesma coisa que o Daniel Ortega fez. A mesma coisa que o Pedro Carrillo quis fazer lá no Peru, quando ele dissolveu o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal do Peru, e de repente o Congresso se reuniu, cassou o mandato dele, botou na cadeia e colocou a presidenta, que era a vice-presidente, que assumiu. E aqui no Brasil,
Nós temos, modesta parte, com a devida permissão, as nossas forças de patentes das Forças Armadas, essas forças estão avacalhadas, estão submissas, não sabem fazer aquilo que a gente via do orgulho do brasileiro, quando se falava em general do exército, em coronel. Eu digo porque eu vivi dentro da caserna, eu digo porque eu sou de artilharia do Recife, estive também dentro do GAT, aprendi o hino da artilharia. E nós dois, quando eu me encontro com o coronel Rui Pinheiro Silva, no Mercado São Sebastião, nós fazemos o coro com o hino da artilharia. Nós não temos mais o orgulho que a gente tinha quando era jovem, no 7 de setembro, no liceu, no quartel, no desfile de 7 de setembro, a beleza de você conduzir o pavilhão nacional, e hoje não tem mais isso. Você estudava, como eu estudei no 7 de setembro, que não tinha nem curso científico, segundo grau não tinha, era só o ginásio, entendeu? Mas tinha aula de religião católica, o padre ia dar aula lá, apesar do doutor Edilson ser evangélico, na época se chamava protestante, ele era, salvo engano, da Assembleia de Deus, salvo engano, né? Homem de grandeza, homem grande, homem portentoso. Inclusive, para quem sabe da minha memória, eu posso dizer que o ginásio 7 de setembro ainda está na Avenida do Imperador 1330. Vocês prestem atenção esse número, agora passa lá e confira. E manda perguntar qual era a placa do carro preto do doutor Edilson. 2530 era a placa do carro do doutor Edilson Brasil Soares. Talvez os filhos dele nem saibam disso, né? Eu sei. Eu me lembro, placa de carro. O Irapuã Lima, de saudosa memória, eu era locutor da Rádio Iracema, eu, Zé Lisboa, de saudosa memória, o José Costa também já morreu, não sei se o Antônio Pinheiro está vivo, talvez não esteja, porque ele era muito doente, Alain Araújo, o saudoso amigo Ayrton Monte, que além de radialista, tinha um filho que era médico com o mesmo nome, ambos já morreram. A gente ficava na frente do edifício Guarani, aí vamos disputar a cerveja com a placa de carro. Isso aqui é só uma curiosidade. Aí o próximo carro que vai passar aí tem placa final, número 5, por exemplo. Aí quem ganhasse ia ganhar uma cerveja e paga pelos demais. E o Irapuã Lima, sabendo da conversa, o carro dele era baratinha, placa 26. Pergunta aí o pessoal da Rádio se lembra da placa do carro do Irapuã. Ele arrodeava, passava carro 26, aí o pessoal que jogou no número 6 ganhava. Era bonito, era bom. Isso é a saudade. Se saudade me matasse, não sei se vivo estaria. Talvez ninguém evitasse que eu morresse todo dia. Salva minha, né? Olha, dá parabéns ao Vicente Alencar, jornalista, grande cultura. Ele está de volta para a Rádio Assunção Cearense. E dá um abraço dos meus amigos de rádio, de televisão, Tony Mazzoli, que me assiste, pastor François Miranda, o Márcio Almeida lá em São Paulo, recebeu uma mensagem lá de Porto, Portugal, do Manuel José. Recebi uma de Lisboa, do Carlos. Aliás, Carlos é só o que tem. Carlos Almeida, lá de São Paulo, Carlos de Recife, Luiz Carlos de Belo Horizonte. Pessoal que assiste, é muita gente. Pedi o João Vitor para olhar, quem assistiu, quem curtiu meus vídeos anteriores. Rapaz, é muita gente que curte. Afora isso, doutor Sampaio Matos diz que distribuiu o vídeo da sexta-feira, ficaram empolgados com minha aula sobre adoção. Mas isso aí é o mínimo, né? Hoje vocês vão esperar que eu vou falar sobre calúnia, difamação e injúria através do sistema cibernético. Mas por hora eu vou dizer a você o seguinte: quem ouviu a fala do Zé Liceu, rapaz, se espantou
espantou, porque você ouvia a fala do indivíduo daquele, que ele devia ter pegado um cadeado jurídico, um cadeado judicial na boca daquele indivíduo para estar dizendo o que ele disse, querendo incentivar o Brasil a ser o Maduro, o Lula ser o Maduro do Brasil. Incentivar não, que o Lula tem no sangue dele, o sangue da perversidade, do roubo, da corrupção. É um indivíduo pernóstico que não merece. Ele mesmo disse, quanto mais pobre o indivíduo, mais acredita nas mentiras dele. Não se pode tolerar um sujeito desse. Olha, eles vão para a China, estão levando um monte de assessores, Fernando Haddad e outros bichos, entendeu? Agora, dizer o senhor Flávio Dino, cuidado, porque a CPI vai lhe pegar, viu? Ministro Flávio Dino, você que deixou o Maranhão pedindo esmola mais do que já pedia. Você desgraçou o estado do Maranhão. Ontem eu estava ouvindo uma estatística lá assustadora sobre a miséria do estado do Maranhão. Assustadora. Os comentários são demais. E o melhor é a revolta do próprio Congresso Nacional, que, graças a Deus, pelo menos é o que se sente, tem gente lá dentro que tem vergonha, entendeu? E tudo vai se esclarecer nos caras que foram convidados para fazer aquela baderna, aqueles vandalismos no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, entendeu? Tudo vai ser esclarecido. Porque o senhor Flávio Dino mesmo disse, eu estava no Ministério da Justiça só olhando. Ele fica mentindo, dizendo que não comunicou, não recebeu nada e tem documento assinado por ele. Pessoal, eu queria pedir a todos os da reserva das Forças Armadas, eu queria pedir a todo cidadão de bem, a todos nós patriotas, democratas. Eu estou com essa camisa vermelha, mas não é a vermelha desse PT, é o vermelho do nosso coração, da nossa grandeza, entendeu? Pedir a vocês todos para fazer uma força, como fizeram na cassação da Dilma, porque estaria a Ludmilla vai receber 5 milhões, a Cláudia Arraes recebeu 5 milhões, a Lei Rouanet vai liberar agora 10 bilhões no dizer do próprio Lula. Aí estavam esse piterno da Jovem Pan que não tem vergonha de dizer besteira. Ele se tornou o fantoche, o boneco de conversa, o palhaço do rádio e da televisão, que ele devia ficar lá no esporte, ele até que é bom. Primeiro que a voz dele não agrada muito. E segundo que ele argumenta muito mal em termos de comentários políticos. Ele estava dizendo que o Lula deu 2 milhões, depois deu mais 7 milhões, não sei o que, para lá para São Sebastião, mentiroso, que viu no site da Prefeitura de São Sebastião. Ele podia ver, será que ele mandou só para a Prefeitura? Foram 4 cidades inundadas e flageladas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Então, vocês têm que saber, aqui nós temos a água caindo, Deus está vendo o Nordeste sofrendo, enchendo de chuva, porque o governo do PT fechou as torneiras da água do Rio São Francisco. Nós estamos sofrendo isso. Então, vamos para a união de forças. União de forças. Não vamos aceitar tudo o que acontece, porque essa história de entraram com a notícia aqui contra o ministro Alexandre Moraes, a Rosa Weber abriu vista à Procuradoria. Olha, meu amigo, agora no dia 13, falam que vai ser julgado o indulto que o Bolsonaro concedeu envolvendo o pessoal do Carandiru. A extrema sabedoria de PGR, não sei se foi Augusto Alves, se foi a Lindora Araújo, disse que é crime hediondo, inciso 12 da Constituição Federal. Entendeu? Não pode. É uma prerrogativa do presidente da República. E o imbecil que diz que
o pessoal do Carandiru, acusado daquele número enorme de homicídios, os militares, ninguém sabe, que não há individualização de cada um, eles não têm direito a indulto porque é crime hediondo. Por que é crime hediondo? Por quê? Hoje o homicídio hoje é crime hediondo, por força do artigo 2º da Lei 8072, de 25 de julho de 90. Pelo fato da lei ser de 90, esse artigo 2º só entrou modificado por lei de 1996. E o caso do Carandiru é de 92. Vou dar um comparativo. 92, Carandiru. 92, assassinato da Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, por Paula Tomás e Guilherme de Pádua, motivando a que a Glória Pérez fizesse uma arrecadação de assinaturas para que fosse gravado o crime de homicídio para ser crime hediondo, e aconteceu em 96. Daí porque o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, não admite a retroatividade da lei para prejudicar o réu. É o princípio da irretroatividade. Da ultratividade é quando, para o caso, o indulto cabe, porque não pode retroagir a lei de 96 para prejudicar uma lei, um réu que respondeu a crime, por crime acontecido em 92. Olha, se hoje saiu uma lei dizendo que o crime de calúnia é hediondo e o cara cometeu a calúnia ontem, ele se beneficia pela lei de ontem, não pela lei de hoje. É o que diz o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Outra coisa que me dói, continua doendo, e um dia nós vamos ver a verdade dentro do papel, dentro da lei da Constituição. O artigo 53 da Constituição Federal, que foi interpretado aí a não sei o que de cavalo, pelo Alexandre Moraes, ministro supremo, que pediu mandado de prisão em flagrante para o Daniel Silveira, por crime inafiançável. Isso não existe nunca na lei, doutor. Não pode ser punido parlamentar, punido não pode ser punido civil e penalmente, por votos, palavras de opinião. E o artigo e comandou a baderna para manter a prisão do Daniel Silveira até o ponto atual. Na ultratividade, Alexandre Moraes foi diminuindo a pena. No momento que ele deu a fiança para o Daniel Silveira, se o crime existe... É a Daniela. Hein? Daniela. Eu vou ligar para É. ela. Olha, quero dizer a vocês que a minha filha ligando e está tocando o telefone, eu ligando o telefone para ela. Você desculpe aí. Então, eu quero dizer a todos que um dia vai ser esclarecido o caso do Daniel Silveira dentro da Constituição Federal. Enquanto esse fato não for esclarecido judicialmente, eu vou continuar batendo na tecla. Porque se o artigo 53 diz nenhum parlamentar pode ser por voto, palavra e opinião, punido civilmente e penalmente. Não pode. O parágrafo 2º do artigo 53 obriga o presidente da Câmara Federal a pedir a cópia do flagrante. E foi um ofício porque não teve flagrante. Não existe na lei, na Constituição, mandado de prisão em flagrante. A Constituição admite 2 tipos de prisão: por flagrante e por mandado. Não pode haver acumulação. Artigo 561 da Constituição. Pessoal, eu estou meio prolixo. Quero só pedir desculpas a vocês pela emoção que eu tenho todos os dias em tratar de um assunto que nós precisamos bater em cima para não deixar esse tal de Aloysio Mercadante pegar o dinheiro do BNDES e mandar lá para a Venezuela e para a Argentina, para a Nicarágua, para Honduras e outros países dominados pelas ditaduras, pelo autoritarismo. Nós não podemos aceitar isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos lutar contra esses bandidos que querem acabar com o Brasil. Bom dia para vocês. Olha, calúnia, difamação e injúria. É a coisa mais fácil. Atenção você que foi caluniado pela internet. Existe aí, não sei se tem decisões
do Supremo sobre majoração de pena através da internet. Eu sei que existe a Lei 14.155, de 27 de maio de 2021, que pune, aumentou a pena para o crime de furto, de roubo, a pena para estelionato, para fraude, aumentou assailmente. Mas não aumentou, não tem aumento de pena, pelo menos na lei, para o crime de calúnia. O crime de calúnia tem pena de 6 meses a 2 anos, artigo 138 do Código Penal. Crime de difamação, 1 a 6 meses, salvo engano. E injúria, 108, 109, 140. 141 são as causas de aumento de pena. 2 são os tipos mais frequentes. Primeiro, você praticar o crime de calúnia, difamação e injúria contra servidor público no exercício do seu cargo. Caso da Carmen Lúcia, ministra, que o Roberto Jefferson disse um bocado de coisas com ela. Artigo 141, inciso 2º, diz que a pena aumenta de 1 a 2 terços. Aí, calúnia também, difamação e injúria. Bom, se o crime é praticado contra idoso com mais de 60 anos, especialmente o que tem 83, o crime tem também a mesma pena, artigo 141, inciso 2º, aliás, inciso 4º do Código Penal. Competência. O artigo 3º do Código, o artigo 60 do Código, aliás, da Lei 9099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais, diz que o crime de competência do juizado especial deve ter a pena máxima de 1 ano. Olhe bem, talvez a calúnia fosse de competência do juizado especial, juizado comum. E realmente ela era. Com o advento da Lei 10.251, Lei 10.259, cuidado com a memória, seu Heleno, de 2001, lei que instituiu os juizados especiais federais, o crime de menor potencial passou a ter pena máxima igual a 2 anos. Assim, o crime de calúnia foi para o juizado especial, porque aí é o denominado crime de menor potencial. Bom, no somatório de penas, se você tem calúnia, difamação e injúria, somando tudo, não é mais de competência do juizado especial. Passa a ser competência da vara criminal comum. Vai bem. Aí vamos mais. Só calúnia contra idoso, a competência é vara criminal comum. Mas o caso que me perguntaram é que o cara recebeu ofensas por vários indivíduos usando canais de internet diferenciados. Ele já verificou tudo, tem cópia, tem fotografia, tem tudo, tem vídeos e tudo. No caso aí, ele disse, olha, eu estranhei que uma pessoa da minha família, o primo meu, entrou também e me caluniou. E eu quero processar só 2 dos caluniadores, difamadores e injuriantes. Aí não pode, né? O artigo 30 do Código de Processo Penal diz que a ação penal privada é só do querelante, só do ofendido. O artigo 38 do Código de Processo Penal diz que o ofendido deve exercer o seu direito de queixa no prazo de 6 meses do conhecimento do crime ou de sua prática. Mas aí vem quem fulmina o direito, porque nós temos a teoria, não, temos a lei de indivisibilidade dos crimes de ação privada, crime contra a honra. Artigo 48 do Código de Processo Penal, reforçado pelo artigo 49. Esse dispositivo diz o seguinte: se você é caluniado por 3 ou mais pessoas, por 2 ou mais pessoas, você tem que envolver todas essas pessoas na queixa-crime. Se você dispensar uma só, você renunciou ao direito de propor a queixa-crime contra aquele, então você, obrigatoriamente, você renunciou em relação aos demais querelados.
aí o processo tem que ser arquivado. Artigo 48, 49. E outra, se você vai propor uma queixa-crime contra alguém através de advogado, você tem que conferir uma procuração com poderes especiais. O tal poder especial para o advogado fulano tal para propor queixa-crime contra fulano, fulano e fulano, por crime de calúnia, difamação e injúria, por ofensas assim, assim, assim. É o artigo 44 do Código de Processo Penal. Então, essa norma processual penal não pode ser modificada. Ao contrário do crime de ação pública, o promotor fica livre com a divisão, o direito de dividir, de aditar a denúncia a qualquer tempo, antes da sentença. Então, se existe um crime em investigação com denúncia do réu, no curso da ação surgiu a presença de outro coautor do crime, artigo 29 do Código Penal, ele tem que entrar com o aditamento à denúncia, artigo 549 do Código de Processo Penal. O promotor adita a denúncia, inclui mais um réu, ele vai para a defesa, depois vai para a instrução criminal até o julgamento. Enquanto não tiver sentença de processo penal de ação pública, o promotor pode aditar a denúncia. Já na queixa-crime, eu não posso fazer isso, porque eu tenho que individualizar todos os indivíduos que me ofenderam, que praticaram crime contra mim, porque o juiz pode deixar de receber a queixa-crime quando não observa as regras do artigo 41, do artigo 48, do artigo 49 e o artigo 44 do Código de Processo Penal, dentro do prazo do artigo 38 também do Código de Processo Penal, que é de 6 meses. Aí pega o artigo 395, indefere a queixa por inépcia, por isso, tal. Código de Processo Penal. Do contrário, você vai ter que examinar toda a legislação sobre a matéria para você poder não ficar em posição diferente da lei. Veja outra coisa. No crime comum, por exemplo, a queixa, o juiz marca uma audiência preliminar, no crime de juizado especial também. Artigo 520 do Código de Processo Penal. A seguir, enquanto no crime comum o réu é citado para oferecer defesa prévia em 10 dias, artigo 396 e seguinte do Código de Processo Penal, no juizado especial, a queixa-crime só pode ser exibida em audiência una. O juiz recebe a queixa. Antes de receber a queixa, artigo 81 da lei do juizado especial, lei 90/95, o juiz abre a palavra para a defesa do réu, querelado, para ele fazer a defesa oral ou verbalmente, escrito ou verbalmente, entendeu? E após ele vai ver se recebe a queixa. Se ele recebe, ele passa a ouvir o querelante, não. Ele passou a ouvir as testemunhas do querelante, depois o próprio querelante, que é o ofendido, depois as testemunhas do querelado, depois o interrogatório do querelado e a seguinte confere a sentença. No juizado comum tem a parte final são os debates orais, que podem ser convertidos em memoriais, artigo 403, 402, 403 do Código de Processo Penal, enquanto no juizado especial não tem debate oral, o julgamento é feito na hora. O direito de apelar todo tipo de processo criminal é de 5 dias, artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal, inciso 3º para o crime de competência do júri, com mais 15 dias para o ofendido recorrer, se não tiver, mesmo sem ser assistente de acusação, o ofendido pode recorrer, a vítima pode recorrer no prazo de 15 dias, depois de vencer o prazo do Ministério Público. Então, se ele foi condenado a 3 anos de cadeia, por exemplo, aí, crime comum,
O promotor deixou de recolher, achou que a pena estava legal. Aí eu sou a vítima, achei pouco 3 anos, eu tenho o direito de apelar 15 dias com efeito devolutivo. Artigo 564 do Código de Processo Penal. Entendeu? Isso acontece nas áreas. Os prazos do crime são corridos normalmente. Então, você vai intimado terça-feira para interpor um recurso de 5 dias, contra quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, termina segunda. No artigo 798 do Código de Processo Penal. No cível, se você vai terça para o prazo de 5 dias, fica quarta, quinta e sexta, segunda e terça, não conta sábado nem domingo. Artigo 219 do Código de Processo Civil. Essa é a aulinha de hoje para vocês. Curtam, compartilhem, inscrevam-se nos meus canais, que eu fico muito satisfeito, e vamos levantar a nossa democracia, que está arranhada, está vilipendiada, porque o que foi de babaquice ontem, quando o Lula e seu ministério, que não fizeram nada, de um por um, foi dizendo, nós destruímos o que o Bolsonaro fez de ruim para o povo. Nós fizemos isso contra o Bolsonaro, porque ele fez. Então não teve uma obra feita pelo governo Lula, a não ser destruir aquilo que estava bem feito no governo do Bolsonaro. E o pior, a inflação está começando a subir, a previsão é de alta, e ainda fico dizendo, o governo do Bolsonaro não cresceu, já foi 9,9. O do Lula não está subindo nada. Bom dia a vocês, meu zap é esse aqui. 85 é o DDD, 999453883. Bom dia e até amanhã.